Escola Bíblica Dominical. Conheça o Antigo Testamento. E hoje nós estaremos vendo uma visão panorâmica no livro de Jó. A história narrada no livro de Jó é tipo de um quebra-cabeça incompleto. Está faltando peças. Os personagens tentam entender o que está acontecendo, mas eles não conseguem porque eles não conhecem a situação por completo. Apenas no final do livro é que a situação vai ser esclarecida. Às vezes isso acontece com a gente também. Nós precisamos lembrar que Deus tem todas as peças do nosso quebra-cabeça e Ele vai revelar isso para a gente quando for a vontade dEle e da maneira que for a vontade dEle. É difícil, muitas vezes, passarmos por problemas e tribulações sem entender a razão por que aquilo aconteceu. Então, o que nós devemos fazer é confiar no Senhor, que Ele tem nas mãos controle de todas as coisas, assim como Jó também confiou. Vejamos aqui uma visão panorâmica do livro. Nós não sabemos quem é o autor, sabemos que pelo contexto do livro, ele foi escrito no tempo de Abraão, fazendo deste livro, então, o mais antigo das Escrituras. O versículo-chave está lá no final do livro, quando Jó diz ao Senhor: "Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem." E a palavra-chave deste livro é sofrimento. Um esboço do livro. Jó 1 e 2 tem como pano de fundo o céu, e os personagens é Deus e Satanás. A argumentação é a visão de Deus, a visão de Satanás a respeito do sofrimento. Capítulo 3 até o 37, nós temos vários discursos dos amigos de Jó, de Eliú, dos três amigos, tentando entender de uma forma insensata e tentando explicar a desgraça que abateu sobre a vida de Jó. Então ali é uma visão humana do sofrimento. E o cenário é a casa de Jó. No capítulo 38 e 41, Deus fala com Jó. Deus fala com Jó, os dois personagens são Jó, e Deus mostra a visão divina do sofrimento. E termina no capítulo 42, entre Deus, Jó, os amigos e a família, a restauração da vida de Jó, a restituição dos seus bens e o ensino de Deus a respeito do sofrimento, que sempre tem um propósito e também tem um final para tudo. Ainda dentro dessa visão panorâmica, se nós pudéssemos resumir o livro de Jó numa só sentença, podíamos dizer que o Senhor é o soberano e Ele usa o sofrimento para amadurecer e aprofundar o seu relacionamento com o seu servo Jó. E também conosco, às vezes faz isso. O livro nos mostra que a vida tem seus revés, a vida não é um mar de rosas. Aí temos várias fases do sofrimento que podemos observar dentro do livro. Certamente a gente conhece, você conhece, pessoas que estão sofrendo, ainda mais nesses tempos de pandemia. Jó então nos dá conselhos que são úteis para a gente compreender o que se passa na vida, na mente, no coração daqueles que estão sofrendo e a melhor maneira possível que nós podemos fazer para ajudar estas pessoas. Todo mundo que sofre com intensidade, acaba experimentando, assim como Jó, certas fases dentro do processo do sofrimento. Vamos ver aqui. De início, nós percebemos que ele mostra uma certa tranquilidade, conformidade com a situação. Eu vim sem nada no mundo, se eu tiver que voltar sem nada, eu não vou negar o Senhor, então eu estou tranquilo. Então ele demonstra uma certa tranquilidade de início. Mas com o passar do tempo, já no capítulo 3, a gente percebe já que a emoção toma conta dele e ele começa a se lamentar pela sua tristeza, por sua dor. Passa um tempo mais, no capítulo 4 até o 37, ele já começa a questionar e contestar a razão pela qual ele está passando, que ele não merece, que ele é inocente, por que está acontecendo, amaldiçoou o dia que ele nasceu, ele preferia não ter nem vivido para ter passado por isso tudo. E aí chega no final, entendendo o que Deus tinha como propósito para a vida dele, ele encara o sofrimento com realidade e com segurança.
na certeza de que Deus tem o controle de todas as coisas. Podemos ver entre os amigos de Jó, os 3 amigos dele, que há uma postura diferente da postura de Eliú em relação ao sofrimento do próximo, do amigo. Esses modelos interessantes de interação com as pessoas que estão sofrendo pode servir como base para ajudar-nos a saber o que convém e o que não convém fazer ou falar quando a gente tem que lidar com alguém que está doente. Então, lidando com a dor dos outros. O que nós podemos imitar? Baseado no que nós vemos Eliú falando e baseado no que nós vimos os 3 amigos falando, o que nós devemos evitar? O que nós devemos imitar é que nós precisamos conhecer o que está acontecendo. Eles ouviram notícias a respeito de Jó e se aproximaram para saber o que estava se passando com o seu amigo. Mas uma coisa que nós devemos evitar quando tem alguém doente é conhecer apenas por curiosidade, ficar especulando, querer saber o que está acontecendo, querendo saber detalhes só por curiosidade. Esse é o tipo de coisa que não vale a pena e não traz benefício nenhum. O que podemos imitar neles é chorar com aqueles que choram. Sentaram junto deles. Tinha hora para falar e tinha hora para calar e se chorar. Assim como eles foram convidados muitas vezes para estar com Jó em momentos festivos, eles também estavam no momento da dor e choraram juntos. Uma coisa que a gente não deve fazer é ficar tentando explicar o que não sabe explicar. Lembra da palavra quebra-cabeça? A gente não tem todas as peças. Então tentar achar uma explicação para o sofrimento dos outros é, às vezes, aumentar ainda mais a dor de quem já está sofrendo. O que devemos imitar, no caso deles também, é mostrar-se solidário. Olha, eu não posso estar no seu lugar, mas eu quero estar aqui do teu lado, eu quero passar esse momento junto com você. Eu entendo o que está acontecendo, é muito doloroso, consigo talvez nem entender tudo, mas conte comigo, eu quero estar aqui para te ajudar, se for preciso caminhar junto com você, se for preciso te acompanhar numa consulta, se for preciso te ajudar no tratamento, solidariedade. Isso a gente tem que imitar. Agora, tem que evitar ficar insinuando culpa. Aconteceu isso porque você é sedentário, aconteceu isso porque você come muita gordura, ou aconteceu isso porque você não usou máscara, aconteceu isso porque você é displicente. Então, insinuar culpa não ajuda em nada a recuperar aquele que está sofrendo. Nós devemos imitar também, no caso de Eliú, saber o momento certo de falar e saber o momento certo de se calar. Tem horas que é melhor ficar calado. A gente fala muito mais bonito e muito mais profundo em silêncio do lado de quem está com dor profunda do que tentando falar sem parar. O que aconteceu lá no caso deles? Eles ficaram falando sem parar até que Deus os calou, fez com que eles ficassem quietos, porque aquilo só estava piorando a situação. Antes e depois da aprovação. Antes da aprovação, o Jó tinha 7 filhos. Ele perdeu 7 filhos num dia só. Depois que ele passou pela aprovação e que ele foi aprovado pelo Senhor, o Senhor lhe restituiu a família. Ele teve outros 7 filhos. Ele tinha 3 filhas, Deus lhe deu mais 3 filhas. Eu sei que nenhum filho substitui o lugar do outro. Sempre há o lugar especial de cada filho em nossos corações. Mas Deus encheu seu coração de alegria pelo fato dele ter novamente 10 filhos que tinha perdido. Ele tinha 7.000 ovelhas quando ele foi roubado. Deus lhe deu 14.000 ovelhas, o dobro. Ele tinha 3.000 camelos, depois Deus lhe deu 6.000 camelos. Essa era a moeda da época, o contexto da época de Abraão, o contexto da época de Jó. A riqueza se media pelo número de escravos, ou pelo número de ovelhas, ou pelo número de rebanho que eles tinham. Ele tinha 1.000 cabeças de gado. Deus lhe deu 2.000 cabeças de gado. Ele tinha 500 jumentas, teve 1.000. Tudo foi o dobro, tá vendo? Deus lhe restituiu os filhos que perdeu e lhe deu os bens em dobro, também fama e reputação.
Agora, algumas curiosidades dentro do livro. O Jó é ficção ou ele é uma história real? Então existem divergências a respeito disso. O livro de Jó é comumente visto por muita gente como uma ficção histórica. A base para o seu contexto histórico é definida. A gente sabe que é no período de Abraão, pelo lugar geográfico, ele diz aqui que era em Uz, isso vai aparecer em Jó, Jeremias fala desse lugar, Lamentações de Jeremias também fala de Uz, uma região montanhosa que ficava a leste do Mar Morto. Então você está falando de uma história fictícia, mas está falando de um lugar real. Isso é um indício da realidade dessa narrativa. A religião que era praticada era a religião patriarcal, semelhante ao período de Abraão, dos patriarcas, em que os pais faziam sacrifícios em benefício dos seus filhos, em benefício dos seus bens, para poder ter filhos, para poder ter longevidade, para poder ter prosperidade, a maneira como era cultuado ao Senhor, o período religioso é semelhante. Então, se isso aqui fosse uma parábola, ele não precisava seguir rituais ou prescrições que eram reais naquela época. Também o padrão de riqueza, de posses, conforme o tempo dos patriarcas. Era medido pelo número de camelos, de gado, de escravos, de jumentos que a pessoa possuía. E tudo isso aparece na narrativa, o que nos faz ver que é uma história real e não uma ficção. Também outros falam, mas isso é mitologia ou é uma biografia? Aconteceu mesmo, faz parte da história de uma pessoa ou é um fato genérico? Em Jó capítulo 40, 15 a 24, Jó 41, são citados duas criaturas cujos nomes variam nas traduções, mas que seriam referências a duas criaturas da mitologia babilônica. É por isso que muitos acham que seria mitologia. Mas só pelo fato de ter duas palavras da mitologia babilônica não desfaz o relato bíblico. Um é Behemoth, que significa traduzido hipopótamo, em algumas versões, e o Leviatã, que é traduzido também por crocodilo. Então aparecem imagens mitológicas dentro da narrativa, mas nem por isso ela deixa de ser real. Outra curiosidade, a narrativa é uma narrativa que está falando fatos como aconteceram, como Atos dos Apóstolos, por exemplo, é uma narrativa. Ou é uma poesia, como o livro de Cantares, que é um poema. O livro de Jó é contado dentro dos livros poéticos, da divisão dos livros. A gente tem os livros históricos, o Pentateuco, os livros da lei, os livros poéticos, os livros proféticos, e ele é contado entre os livros poéticos ou de sabedoria. De fato, é escrito em versos, com métrica hebraica. O sistema de escrever, a maneira de escrever, a gramática era da mesma maneira que é escrito Salmos, da mesma maneira que é escrito os livros poéticos. Entretanto, ele apresenta também um prólogo, que é a introdução, interlúdio, que é o desenvolvimento, aí, e apresenta o epílogo, ou em forma de prosa, que é a conclusão final. Então parece que o autor criou uma própria maneira de fazer a narrativa. Uma outra curiosidade que dentro do livro é a pergunta que se faz se ele é um livro original ou se houve acréscimo. Ou seja, aquilo que está escrito lá é o que o autor escreveu na íntegra, ou se a passar dos anos, com anos depois, séculos depois, foram acrescentando alguma coisa à história. A figura de Eliú é alvo de discussão entre os teólogos e estudiosos, por não ser contado na introdução dos amigos de Jó. Ele não fez parte daqueles 3 primeiros. E por vezes ser acusado de não acrescentar coisa nenhuma nova no debate dos capítulos 32 a 35, são considerados por alguns especialistas como uma inserção, quer dizer, uma coisa que foi colocada depois no livro. Isso são críticas que existem em vários textos das Escrituras, mas isso não tira a originalidade, a inspiração e a veracidade do livro.
Temos também algumas doutrinas dentro do livro. A doutrina do sofrimento humano, uma dessas principais. O livro de Jó é a resposta inspirada por Deus ao pensamento errado, errôneo, de que a única razão para o sofrimento é o pecado. Muitos pensavam dessa maneira. Está sofrendo é porque fez alguma coisa errada, está sendo castigado. Então o livro ele acaba desfazendo essa impressão errada de que a única razão do sofrimento é o pecado. Esse pensamento alcança seu auge no discurso dos amigos de Jó, que acabam deduzindo e insinuando que se existe sofrimento na vida do Jó é porque ele tinha pecado. Mas isso não significa que eles estavam com a razão. Eles estavam errados. Uma outra doutrina que nós encontramos dentro do livro de Jó é a doutrina dos anjos e Satanás. O livro de Jó é uma das primeiras contribuições substanciais acerca da doutrina dos anjos e de Satanás. Eles aparecem no início do livro como filhos de Deus, como criaturas de Deus, são servos de Deus, santos, mas não são perfeitos. E os textos nós temos aqui. Jó e tal, pode ler. Eles servem à vontade divina, eles obedecem aquilo que Deus manda. O próprio Satanás, ao fazer o que fez com Jó, só fez dentro do limite daquilo que Deus permitiu que ele fizesse. Referências deste livro também aparecem no Novo Testamento. Jó é usado como exemplo de paciência e exemplo de perseverança no meio do sofrimento, no livro de Tiago, Tiago 5,11. Além dessa referência pontual a respeito de Jó, em 1 Coríntios 3,19, Paulo também cita palavras de um dos amigos de Jó, o Elifaz, que está em Jó, capítulo 5, versículo 13, que diz o seguinte: Ele apanha os sábios na sua própria estutícia, e o conselho dos perversos se precipita. Uma relação que existe também entre Jó e Cristo. Jó reivindica ao longo do debate com seus amigos que ele é inocente no meio do seu sofrimento. Jó pode ser padrão de paciência, ele pode ser padrão de persistência, de perseverança. No entanto, irmãos, o padrão de sofrimento, segundo nos ensina o Novo Testamento, é Jesus Cristo. Diz lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 a 11. Somente Jesus é o verdadeiro sofredor inocente. Ele sofreu sem pecado algum. Em semelhante modo, o sofrimento de Jesus foi voluntário. Diferente do caso de Jó, ele não teve culpa e ele também não pediu para passar por aquilo. Mas Jesus escolheu passar por aquilo. Ele foi voluntário para sofrer em nosso lugar. Que nós podemos então concluir. Ao fim dessa história, Jó percebeu que ele não conhecia Deus de verdade. Como ele disse lá, antes eu te conhecia só de ouvir falar. Agora eu te experimentei na prática da minha vida. Ele precisou reconhecer o seu lugar como ser humano, dependente de Deus, bem como o lugar de Deus como Criador e mantenedor de todas as coisas. Somente assim nós podemos perseverar com paciência, mantendo esperança no Senhor no meio de momentos de dor, no momentos de sofrimento, de aflições. Quando nós entendemos que o Senhor tem a nossa vida nas suas mãos e que cada peça do quebra-cabeça da nossa vida também está nas suas mãos e que no momento certo Ele revelará e Ele nos trará o benefício se nós passarmos com fé e perseverança pelos problemas, continuando crendo nele sem atribuir a Deus culpa alguma e sem escarnecer e sem desanimar de perseverar nos caminhos do Senhor. Que o Senhor possa abençoar a sua vida. Talvez não passe por problemas hoje, mas conhece pessoas que passam e que isso possa lhe ajudar como orientação para ser também um bom companheiro ao lado daqueles que sofrem. Deus te abençoe.